Oi, gente, tudo bem? Hélio do Conexão Kardec. A gente ia fazer agora há pouco uma live, mas não deu muito certo. O Instagram tem algumas normas, o YouTube também, a gente não se enquadra. Então a gente vai tentar se adaptar para fazer essa live posteriormente, tá? Peço desculpa porque a gente publicou que ia fazer essa live, né? E no fim não deu certo. A gente tentou, mas não deu muito certo. Mas mesmo assim a gente faz um vídeo, né? Para falar um pouco do espiritismo, dessa conexão, como eu sempre falo, de alma com alma, né? Que é isso que o Conexão Kardec tem com todos vocês. Queria sempre reforçar para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, Instagram, nos se inscreverem no nosso canal do YouTube, né? Porque lá no YouTube tem os vídeos completos, no Instagram a gente tem os cortes, os shorts, né? Então, gostaria aí, porque ajuda bastante a gente, vocês compartilharem, curtirem nossos vídeos, ajuda a gente a crescer um pouco e levar um pouco mais essa linguagem do espiritismo, né? Toda essa bagagem que o espiritismo nos traz, né? Queria também novamente agradecer a editora Boa Nova, que nos mandou mais um presentinho aqui, né? As coisas. Olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo. Giovana, então nós vamos já pensar num sorteio aí, né? Olha, viu 4 evangelhos, então nós podemos fazer aí um sorteio, alguma coisa legal. E Escolhas do Coração, de Cristina Sanson, um romance pelo espírito Daniel. Nossa, esse daqui parece muito bom. E logo a gente vai falar sobre ele quando a gente tiver lido, tá? Falar que aquele primeiro que eles mandaram, Relatos de uma Católica, eu terminei de ler, agora é a Giovana que vai ler, mas é um livro muito bom, ele lembra muito Violetas na Janela, porque fala dos relatos de uma pessoa que não esperava desencarnar, né? E aconteceu, e é todo o relato dela, desse desencarne, dos entendimentos, que é um dos temas que a gente vai falar hoje no nosso evangelho, tá? Então, muito obrigado, editora Boa Nova. E num próximo vídeo a Giovana também vai vir aqui falar do livro, que ela vai começar a ler, né? Que eu terminei. E é um livro que eu indico bastante, inclusive para quem está começando, tá? Porque ele explica todo esse entendimento do desencarne, que é tão interessante e que a gente vai falar hoje, né? Como sempre, eu começo pelo Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, tá? O Evangelho da editora Boa Nova. E é uma passagem que eu acho que é muito importante, que eu vejo muito no centro que eu trabalho, tá? Essa questão, e depois eu vou discutir com vocês. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares. E começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto, energético. Examinemos a comparação. Ei-los, pois, ambos em perfeito estado, o que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui 2 sistemas estão presentes: o dos ascéticos, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem abater a alma. 2 violências são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formigam numerosas tribos de indiferentes, que sem convicção e sem paixão
gostam com frouxidão e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema teria ficado inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajudar os pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não os castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e das quais é tão irresponsável quanto o cavalo mal dirigido, dos acidentes que causa. Serei, pois, que perfeitos, se tudo em martirizando o corpo, com isto não ficais menos egoístas, orgulhosos e pouco cuidadosos para o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito sofrer. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e modificai-o. É o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Essa passagem é muito interessante porque aonde eu trabalho, né, no Núcleo Fraterno Nosso Lar, a gente trabalha com tratamento, né, para dependentes químicos, para síndrome do pânico, depressão. E a gente fala que isso é muito importante. É necessário cuidar do corpo e do espírito. E os dois bem cuidados trarão o equilíbrio de viver, né? Para eu viver bem, eu preciso desse equilíbrio. Só cuidar de um e não cuidar do outro não vai me levar a um equilíbrio bom, né? Então, às vezes, vem um paciente que está fazendo um tratamento para depressão e me fala, eu posso parar os medicamentos? Não. Os medicamentos, o psiquiatra, o psicólogo, a terapia é super necessário para a depressão, para cuidar do corpo, enquanto o tratamento que nós fazemos ali cuida do espírito. E a mesma coisa em outras doenças, em outros tratamentos, né? Sempre é necessário cuidar do espírito e do corpo. O equilíbrio vem dos dois bem cuidados, né? E isso é muito importante, tá bom? Falando em cuidados de corpo, de espírito, né? Se eu não cuido do corpo, se eu não cuido do espírito, acontece o desencarne, né? Que é um tema que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu até comentei ali do livro, né? Sobre relatos de uma católica, né? E tem uma parte aqui do livro que eu sempre uso para os meus estudos que fala da desencarnação, né? E aí as pessoas me perguntam muito, mas se eu desencarnar, eu por ter estudo, por estar aqui estudando no centro, eu vou chegar lá sabendo que eu desencarnei, super tranquilo, super em paz. Calma lá, né? Não é bem... Eu acho que todo mundo vai se assustar um pouco, né? Porque nós temos aqui nossos entes queridos, nós temos a nossa rotina, de uma hora para outra eu faço a passagem, eu vou me assustar, eu vou pensar em tudo que eu deixei, como que ficou, né? Claro, uma pessoa que já está muito debilitada, acamada, que está já muito idosa, essa passagem ela vai sendo preparada, porque o corpo físico vai perdendo o fluido vital, né? E aí tudo, né, vai sendo preparado, inclusive por entes queridos que já desencarnaram, né? Então, é uma coisa mais tranquila, vamos dizer assim. Mas, se eu desencarnar por um acidente, ou mesmo por uma doença que eu não sei, né? Às vezes sei lá, um infarto fulminante, né? Claro que vai ser chocante mesmo sendo uma pessoa que estuda o espiritismo, mesmo não sendo. Eu, às vezes, deixei filhos aqui, eu deixei uma esposa, um marido, eu deixei um trabalho, e tudo isso, de uma hora para outra, né, eu vou ter que vamos dizer assim, me separar disso tudo por um tempo. Então, claro, eu vou me desesperar um pouco, vou ficar muito preocupado, né? Então, esse desencarne já é um pouco mais complicado. Claro que o estudo te dá um pouco de
facilidade no entendimento, né? Mas você sempre vai pensar em tudo que você deixou aqui, né? A gente sabe que existe a saudade de lá e a daqui, né? Então, se eu tenho saudade de alguém que desencarnou, essa pessoa que desencarnou também tem saudade de quem deixou aqui, né? Essa saudade é recíproca, tá? Então, claro que vai ser difícil, né? E tudo isso vai ser preparado. Então, se foi um desencarne complicado, um acidente, muitas vezes eles colocam esse espírito para descansar, para dormir. Aí eles relatam para ele o que aconteceu. Se ele ficar muito assustado, desesperado, põe para dormir de novo, né? Normalmente a gente vai para um hospital espiritual e aí a gente vai sendo cuidado e as informações vão sendo passadas aos poucos para a gente poder ter entendimento, né? Então é tudo de uma forma devagar, né? Não é porque a gente tem o estudo que a gente fala, ai, nossa, eu desencarnei, ai, que ótimo, nossa, nem imaginava. Não, né? A gente vai ter saudade de tudo que a gente deixou, dos nossos amigos, dos nossos filhos, dos nossos pais, né? Seja quem você tenha deixado, né? Então, é uma coisa mais complicada, tá? Aqui no livro fala um pouquinho disso, né? Desencarnação, portanto, é o processo pelo qual o espírito se desprende do corpo, em virtude da cessação da vida orgânica e conservando seu perispírito, volta a viver no plano espiritual, tá? E aí ele fala das circunstâncias do desencarne, né? Nas mortes por velhice, a carga vital vai se esgotando, pouco a pouco. E por isso o desligamento tende a ser natural, mais fácil, né? E o espírito poderá superar logo a fase da perturbação. O que é a fase da perturbação? É essa fase de entendimento, do desencarne até eu entender que eu estou no plano espiritual, que eu desencarnei e eu ficar mais calmo. Essa fase da perturbação é muito mais fácil, como eu falo para o idoso, para uma pessoa que já está numa velhice, né? E a carga vital já vai diminuindo. Nas mortes por doença prolongada, pouco a pouco, com o esgotamento paulativo da vitalidade orgânica, o espírito vai se preparando psicologicamente para a desencarnação e se ambientando com o mundo espiritual, que às vezes até começa a entrever, porque suas percepções estão transcendendo ao corpo. Então, esse tipo de desencarne, como a gente sempre fala, os espíritos amigos dessa pessoa, a mãe, às vezes o pai, a avó, vem preparando esse desencarne. Então, essa pessoa vai tendo um certo contato para ela ir se preparando. Tanto é que, às vezes, a pessoa está muito doente. E aí ela chama a esposa, por exemplo, pelo nome da mãe que já faleceu. Aí a esposa fala, ele tá tão confuso que ele me confundiu com a mãe dele. E não é, porque a mãe dele já estava vindo preparando ele para levar ele, né? Para ajudar ele nessa passagem, nessa viagem, né? Então não é que ele confundiu, é que ele já está tendo um contato ali, tá? Já nas mortes repentinas ou violentas, acidentes, desastres, assassinatos, suicídios, o desatar dos laços que ligam o espírito ao corpo é brusco, e o espírito pode sofrer com isso, e a perturbação tende a ser maior. Em casos excepcionais, como de alguns suicidas, o espírito poderá sentir-se por algum tempo preso ao corpo que se decompõe, o que lhe causará dolorosas impressões. Então, gente, aí, quando é o caso de um acidente, né, esse desencarne é um pouco mais complicado para ele entender, porque ele não estava muito preparado, então essa perturbação é um pouco mais demorada. Como eu falei, às vezes eles põem o espírito para dormir, aí ele acorda, aí ele fica desesperado, põe de novo, aí vai para o hospital espiritual, onde ele é cuidado, e as informações vão sendo passadas, né? Já quando é um suicídio, é mais complicado ainda, porque às vezes ele fica tão preso ao corpo que ele sente, né, dolorosas impressões que ela fala. Ele sente até o decompor desse corpo, né, porque ele ainda está muito preso a toda essa vida carnal, né? Então é muito mais doloroso, né? Mesmo tendo o estudo, gente. O estudo vai lhe dar um pouco, te dá um pouco de evolução nesse caso, te dá um pouco de
sensibilidade para entender? Sim, porque você tem mais facilidade, mas não que você vai entender na hora, né? Tudo vai ser difícil, né? Lembrar também o que é importante é que, às vezes, as pessoas falam assim, eu não vou para o umbral, né? Porque todos nós somos seres humanos, todos nós somos falhos, nós temos coisas a corrigir. Não é ninguém que não tenha, né? Então, o, o umbral, a gente tem que lembrar que tem a ver com as nossas vibrações. Lembrando da passagem do filme Nosso Lar, que ele volta para ver a família e vê que a mulher casou com outra pessoa, né? O marido volta. E aí ele sente alguns sentimentos ruins por aquilo e rapidamente ele vai parar no umbral. Por quê? Porque as vibrações estão ligadas ao umbral. Então, se eu começar a emanar vibrações ruins, de baixa evolução, vamos por assim, eu vou me ligar ao umbral. Então, não é que eu vou para lá, é que tudo vai depender das minhas vibrações, né? Todos nós acabamos passando por lá porque temos coisas a corrigir, mas vai estar ligado às nossas vibrações. A partir do momento que eu começo a vibrar boas energias, eu me desconecto do umbral, né? E a partir do momento que eu vejo, como esse caso do Nosso Lar, minha mulher ali casada com outro homem, eu acabo sentindo ciúme, sentindo raiva, eu me conecto novamente, tá? E aí vem todo o trabalho no desencarne, depois você tem o seu trabalho no lado espiritual, que você vai exercer alguma coisa, aí vem toda aquela história da reencarnação posteriormente, como vai ser as suas reparações, e as reparações que têm sido feitas de outros espíritos com você, e aí é um trabalho muito bonito da espiritualidade, mas que já entramos aí em outro tema, né? Mas eu acho que eu queria mais deixar claro essa questão do desencarne, como ele é feito, né? Porque muitas pessoas perguntavam para mim, como eu tenho conhecimento, como eu estudo, eu vou chegar lá e falar assim, nossa, eu desencarnei. Fazer o quê, né? Onde é o plano espiritual? Para onde eu vou? Não vai ser assim, tá? Tudo vai ser aos poucos, essas situações, né? Porque, como eu falei, as pessoas com mais idade ou com doenças terminais vai ser um pouquinho mais fácil, mas ao mesmo tempo tenho a saudade, que ela é presente em ambos os lados. Não é só eu que tenho saudade, por exemplo, da minha mãe e do meu pai. Eles também têm saudade de mim, né? Então, por mais que eles, por exemplo, a minha mãe, que já foi mais debilitada, com o sofrimento que ela já sentia aqui com o corpo físico, claro que ela sente saudade de mim, né? Claro que ela tem apesar de tudo que ela passou, ela tem essa saudade, né? E para ela também pode ter sido difícil, apesar da doença terminal, né? Bem, eu acho que por hoje é isso. Eu queria muito agradecer todos que estão assistindo. Desculpar novamente porque a live não deu certo, mas eu e a Giovana vamos acertar isso para logo a gente fazer uma live, tá? Porque é um desejo nosso, uma vontade nossa. Agradecer novamente a Editora Boa Nova por todos esses presentes, esses mimos que eles nos mandam, por todo esse carinho, né? Lembrar que a Giovana e eu vamos fazer alguma coisa, porque veio aqui alguns evangelhos, e a gente vai tentar fazer aí alguma coisa legal, né, com isso. E pedir novamente para vocês seguirem as nossas redes sociais, se inscreverem no nosso canal no YouTube, que é muito importante, né? Porque quanto mais seguidores nós tivermos, vai ser mais fácil fazer a live, né? Porque esse foi um dos problemas para não conseguir, nós não temos seguidores suficientes, né? E também lembrar que lá no site da Editora Boa Nova tem um cupom de desconto, né? Que nós podemos usar, todos nós podemos, né? Que nos dá 10% de desconto nas compras acima de R$50, que é o cupom Conexão Kardec, tá bom? Agradeço muito o carinho de todos vocês. Quando vocês puderem compartilhar esse vídeo, conversar com os amigos, com os familiares, com quem gosta de espiritismo, indicar o nosso trabalho aqui, eu agradeço muito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!